Olá, primeiro ano, tudo bem? Bom, estou aqui para nós darmos sequência, para darmos continuidade ao nosso conteúdo, a explicação sobre os tipos de pronomes que nós estávamos trabalhando na aula anterior, ok? Só para retomar um pouquinho, na aula anterior nós trabalhamos 3 tipos de pronomes: pronomes pessoais, caso reto e caso oblíquo, pronomes de tratamento e os pronomes possessivos, tudo bem? Hoje vocês vão abrir a apostila de vocês lá na página 23. E na página 23, o primeiro tipo de pronome que a apostila traz são os pronomes demonstrativos, tá? Como o próprio nome já diz, pronome demonstrativo é aquele pronome que é usado para demonstrar alguma coisa, tá? Esses pronomes demonstrativos, eles também são divididos aí em primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Tudo vai depender perto de quem o objeto ou a pessoa está na hora da fala. Então, por exemplo, se eu quisesse dizer para vocês assim: este lápis é cor-de-rosa. Este. Por que eu usei este? O este é um pronome que se refere à primeira pessoa. Ele sempre é usado para fazer referência a algo que está perto de quem fala. Então, eu estou falando, ele está perto de mim, então eu uso este. Este lápis é rosa. Tudo bem? Depois nós temos o esse. Esse lápis que está com você é seu. Esse, ele está perto de você, segunda pessoa, é a pessoa com quem eu falo, tá? Então, por exemplo, primeiro ano eu estou aqui falando com a Maria Laura. Então, eu vou lá e digo: Maria Laura, esse lápis que você está usando é seu. Esse está perto da Maria Laura, que é a pessoa com quem eu estou falando. Tudo bem? Então, este é perto de quem fala, eu, primeira pessoa. Esse está perto da pessoa com quem eu falo, segunda pessoa. E aí nós temos o aquele, aquela, aquilo, que é um pronome que se refere à terceira pessoa, tá? Que é aquele pronome que vai se referir a coisas que estão distantes, longe de quem fala e da pessoa com quem eu falo, né? Então, estou conversando aqui, por exemplo, com a Maria Laura, daí eu vou dizer assim: Maria Laura, aquele livro que ficou na escola era da biblioteca. Então, aquele livro, ele não está perto nem de mim, nem da Maria Laura, ele está longe. Então, aquele é usado para se referir a coisas que estão distantes das pessoas que estão conversando. Ok? Então, lá na página 23, podem dar uma olhadinha que a apostila vai explicar para vocês essa questão de primeira, segunda e terceira pessoa também, tá? Aí, na sequência, nós temos os pronomes indefinidos. Esses pronomes indefinidos, o nome também diz. O que é algo indefinido? É aquilo que não é específico, tá? Então, os pronomes indefinidos, eles são usados para se referir a pessoas ou a coisas que não são específicas. Então, quando eu digo para você, por exemplo, alguém bateu o carro. Tá, alguém, mas quem? Eu não estou especificando, ok? Eu fiz todos os exercícios. Tá, todos, mas quais? Eu não estou especificando. Então, são pronomes indefinidos. Se vocês observarem na página 23, vocês vão ter uma tabelinha que vai estar dividida em variáveis e invariáveis, tá? Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Por que variáveis e invariáveis? Então, esses pronomes indefinidos, nós temos aqueles pronomes que são variáveis, por quê? Porque eles vão para o plural, tá? Ou eles têm feminino e masculino. Por exemplo, algum, eu tenho alguns. Certo, eu tenho certa. Quanto, eu tenho quanta. Eu tenho quantos, eu tenho quantas. Então, esses pronomes que vocês estão vendo aqui, são pronomes indefinidos variáveis. Eles têm feminino, masculino, singular e plural. Claro que nem sempre eles vão variar em gênero e número, né? Para todas aí essas formas. Mas se ele variar só em gênero ou variar só em número, ele já é considerado um pronome variável, ok? Agora, deem uma olhadinha nos invariáveis, Esses pronomes invariáveis, o nome já diz, são aqueles que não vão variar. Eles não têm plural, eles não têm masculino ou feminino. Por exemplo, alguém.
Alguém chegou atrasado. Esse alguém pode se referir a um homem, a uma mulher, mas ele não tem variação de feminino e masculino, nem singular e plural. É sempre alguém. Então, ele é um pronome indefinido invariável. Lembrando, por que ele é indefinido? Alguém, eu não sei quem. Alguém chegou, mas quem, eu não sei. Ok? Então, esses são os pronomes indefinidos que nós temos e que a apostila está trazendo aí para vocês. É só vocês acompanharem na página 23. Tudo bem? Então, né, já expliquei. Eles vão se referir sempre à terceira pessoa de uma forma imprecisa, né? Não vai ser específico, tá? Então, por isso que eles vão ser chamados de pronomes indefinidos, ok? Continuando os pronomes, nós temos na sequência os pronomes interrogativos. Também o nome já nos diz, né? O que é um pronome interrogativo? Interrogativo, interrogações, perguntas. Então, são aqueles pronomes usados para fazer perguntas, para fazer interrogações. Então, por exemplo, se eu pergunto lá, quem tirou nota azul na prova? Quem? Eu estou usando para fazer uma pergunta, tá? Esse quem, ele vai se referir a alguém, ao Paulo, ao Pedro, ao João. Então, ele é um pronome e ele é chamado de interrogativo, por quê? Porque ele é usado em frases interrogativas, tá? Qual cor você prefere? O azul ou o preto? Então, quando a gente diz lá, qual? Né? Eu estou fazendo uma pergunta, vai se referir, por exemplo, a uma cor. A minha pergunta refere-se a um substantivo, mas eu estou usando para fazer uma interrogação, ok? Então, lá na página 23 também, vocês vão observar lá, a apostila traz, né, os pronomes interrogativos, tem exemplos, tá? Tem frases ali com exemplos, então dá para vocês acompanharem sem problemas. Tudo bem? E o último tipo de pronomes que nós temos são os pronomes relativos. Esses pronomes relativos, o nome também já nos deixa claro. O que é um pronome relativo? Pronome relativo é aquele pronome usado para fazer referência a algo, tá? Esses pronomes relativos, nós temos aqueles que se referem a pessoas, a coisas, lugares, tempo, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, uma frase assim, o menino que eu vi era seu amigo. Esse que está se referindo ao menino. Então, nós dizemos que o que, ele é um pronome relativo. Para evitar a repetição dentro de uma frase, nós usamos esses pronomes relativos para unir, né? Para unir as ideias e aí fazendo as relações corretas, tá? Por exemplo, a escola onde eu estudo fica na rua Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, ó, a escola onde eu estudo. Esse onde refere-se à palavra escola. Escola é um lugar, tá? A menina cuja mãe está desempregada, está passando fome, por exemplo. Então, a menina cuja mãe, quer dizer, a mãe da menina está desempregada. A menina que tem a mãe desempregada está passando fome. Essa é a interpretação que nós fazemos. Então, esse cuja, ele é usado para indicar posse. Então, como eu disse, nós temos, né, aqueles que são usados para pessoa, igual o que, né? O menino que eu vi, o gato que morreu atropelado, e nós temos o que é usado para lugar, a escola onde eu estudo, esse que eu acabei de falar que é usado para posse. Se vocês acompanharem na página 24 de vocês vão encontrar lá uma tabelinha, tá? Um box, né? E dentro desse box, vocês vão ter quais são os pronomes relativos e vocês vão ter também a questão dos que são variáveis e dos invariáveis. Por exemplo, o que ele não vai mudar, é sempre que, então ele é um pronome invariável. Agora, por exemplo, cujo, tem cujo, cuja, cujos, tá? Qual, tem qual, o qual, a qual, os quais. Então, eles sofrem alteração. Se são pronomes que sofrem alteração, são pronomes que nós chamamos, portanto, de variáveis. Tudo bem? Então, nessa aula de hoje, nós vamos ficar com esses 4 tipos de pronomes, tá? Pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e os pronomes relativos, tá? 4 tipos de pronomes e da aula anterior, pronomes pessoais,
pronomes de tratamento e os pronomes possessivos, totalizando 7 tipos de pronomes, ok? Vocês ficaram com alguns exercícios da última aula. Eu até havia dito que vocês não precisavam enviar foto, né? Por quê? Porque nós vamos fazer mais alguns exercícios hoje e aí vocês enviem a foto com todos os exercícios juntos, tá? Então, como tarefa, como atividade dessa aula de hoje, vocês vão resolver lá na página 26 o exercício 1 e o exercício 2, que haviam ficado para trás, porque nós fizemos, né, só o 13 e o 4. Então, vocês façam o 1, o 2, tirem uma foto dessa página 26, tá? E aí, lá na página 27, vocês vão fazer o exercício 2 e o exercício 3, tá? Que também faltaram. Eu havia pedido o 1 e o 4, dessa página faltaram aí o 2 e o 3, ok? Então, vocês vão fazer esses exercícios. Página 26, todinha, o que faltou, e página 27, todinha, o que faltou. Os próximos testes não precisa fazer ainda, porque nós ainda vamos trabalhar com a questão de coesão, tá? O uso dos pronomes na questão da coesão e da coerência dentro das frases e dentro dos textos. Então, podem deixar os outros exercícios que nós faremos na próxima aula que nós formos trabalhar coesão, ok? Bom, como sempre eu digo, estou aqui à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, se precisarem de alguma ajuda, tá? Por favor, me mandem. Novamente eu vou reforçar, os alunos que não estão realizando as atividades, comecem a fazer, podem me enviar essas atividades atrasadas, porque senão vocês vão ficar com falta, né, nas nossas aulas, vocês não vão conseguir entender os conteúdos e depois vai ficar complicado para vocês realizarem as atividades avaliativas, tá? Então não deixem acumular atividade. Façam, assistam a aula, já resolvam os exercícios, tirem a foto, me enviem para ficar tudo certo, ok? E aí eu fico aguardando para nossa próxima aula. Até a próxima!